A família é uma unidade social que enfrenta uma série aí de tarefas no seu desenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento do seu sistema. E essas tarefas, gente, elas diferem de acordo com os parâmetros das diferenças culturais dentro dessas famílias. Mas essas tarefas, elas têm raízes universais, tá certo? Então, aí, parafraseando o nosso saudoso Salvador Minuchin, que foi o pai da terapia familiar estrutural, tá? Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho mais sobre esse formato, essa forma aí de fazer terapia com as famílias. Vem comigo! Gente, tudo bem com vocês? Então, né, através aí de uma sugestão de vídeo que eu recebi aí no Instagram, tô trazendo para vocês então um pouquinho mais sobre a terapia familiar. Hoje eu trabalho com terapia dos esquemas, aí como todos já sabem, e essa teoria dá conta do trabalho sim com famílias e com casais também. Mas o propósito do vídeo de hoje é a terapia familiar sistêmica, tá certo? Já vai te inscrevendo aí no canal, já vai deixando seu like, deixando seu comentário, que aí é muito importante pra gente, tá certo? Então, né, gente? Pois bem, a terapia familiar, ela estuda as pessoas enquanto parte integrante de um sistema maior, né? Parte integrante do sistema e dos sistemas interpessoais, que por sua vez aí servem de contexto explicativo das condutas. E esse enfoque é uma explicação da teoria geral dos sistemas, vai ficar mais claro aí para quem é da psicologia. E no que tange ao campo comportamental também. A teoria geral dos sistemas, como eu falei ali anteriormente, ele é um modelo abstrato com um nível de generalização ao qual, né, se pode aplicar aí a diferentes ciências. O que os psicoterapeutas familiares, né, especialistas nesta área fizeram foi se apropriar aí dos seus conceitos básicos e utilizá-los no campo da terapia familiar. Então, o conceito aí de família, gente, está diretamente relacionado a uma unidade fundamental que acompanha a formação e o desenvolvimento do ser humano. Ou seja, né, sua composição ela ocorre sim por pessoas que estabelecem entre si profundas ligações emotivas, tá, gente? E que são naturalmente complexas e diferentes aí ao longo da vida e muitas vezes usam várias gerações, podendo até possuir aí elementos que não tendo ligação biológica com essa família em questão, são efetivamente muito importantes no enredo dessas relações familiares, tá certo? A família, ela é um conjunto de elementos emocionalmente ligados, tá? Entre si. Então, a terapia familiar é um diálogo que se constrói e se desenvolve aí no tempo, envolvendo aí um terapeuta disponível e uma família normalmente que está passando aí por dificuldades, por grande sofrimento, tá certo? É uma procura, assim, de novas alternativas que passa por resolver, né, que alternativas que não passam só por resolver problemas e corrigir os erros, mas que fundamentalmente, assim, colocar em evidência as competências, né, as coisas boas aí da própria família, ativando assim ainda mais a sua participação na resolução desses problemas, tá? Nós terapeutas não transformamos, mas a gente suscita ocasiões favoráveis a essas mudanças, né? Costumamos então orientar o foco de intervenção mais para o modo como os padrões de interação se sustentam, né? Como eles sustentam os problemas naquele núcleo, do que propriamente para a identificação das causas desses problemas, tá? Então a gente pode considerar que a família, né, como um todo maior, é maior do que a soma das suas partes, tá? E esse modelo de terapia muitas vezes está associado à sua variante de terapia de casal e é conhecida como terapia familiar sistêmica devido à sua origem a priori lá do modelo sistêmico. É um tipo de terapia que se aplica a casais e também a famílias, né? Onde os membros, os componentes aí dessa família possuem algum nível de relacionamento. Então, a terapia familiar sistêmica, ela tende a compreender aí os problemas em termos de sistema, tá, gente? De interação entre os membros dessa família.
E desse modo, os relacionamentos familiares são considerados como um fator determinante para a saúde mental, e os problemas familiares eles são vistos mais como resultado dessas interações sistêmicas não sadias, né, do que como uma característica particular aí de um indivíduo. Então, muitas vezes o sistema está doente, tá, gente? Então, por isso que a gente vai olhar para esse sistema maior, né, do que a soma só das suas partes, tá? É uma forma de abordagem da realidade que compreende o desenvolvimento humano sob a perspectiva da complexidade, tá? Ele não nega a racionalidade científica, claro que não, mas ele acredita, então, que não oferece, que essa racionalidade não oferece tantos parâmetros suficientes, então, para o desenvolvimento desse humano, né? E sendo assim, deve ser desenvolvida conjuntamente com a subjetividade, né, das partes e das diversas tradições que contemplam esse sistema familiar. Então, o pensamento sistêmico, ele inclui a interdisciplinaridade, tá? É importante a gente colocar em destaque que essa forma de terapia, ela lança o seu olhar não somente para o indivíduo isoladamente, mas considera também todo o seu contexto, ali, todas as suas relações aí já estabelecidas, tá certo? Então, para se pensar de forma sistêmica, por exemplo, é necessário ter uma nova forma de olhar o mundo e o homem, né? E além disso, também é exigido uma mudança de postura aí muito grande, né? Por parte do terapeuta também. E essa postura está em ampliar o foco e entender que o indivíduo não é o único responsável, então, por ser portador aí de um sistema, mas sim que existem relações que mantêm esse sintoma como um ciclo que se retroalimenta, tá certo, gente? Então, a terapia familiar, ela consiste em uma abordagem terapêutica em que todos os indivíduos participam dessa sessão. A família, né, funciona como um todo, onde as pessoas elas interagem umas com as outras e influenciam essas relações em apoio mútuo umas às outras. Então, o terapeuta familiar ele pode oferecer uma melhora das interações, então, no interior do sistema familiar e fazer um processo de recodificação de mensagem, né? Onde ele vai possibilitar uma maior compreensão nas comunicações dentro dessa família. Então, o terapeuta nessa abordagem também pode facilitar uma busca e descoberta aí por essa família de novos caminhos de relação, né, dentro desse sistema. Então, motivar todos para atuar a esse descobrimento, né, onde convém introduzir mudanças para favorecer uma evolução, né, e um amadurecimento aí do paciente identificado, né, que é o que vai aparecer nesse sistema. E quando eu falo assim de paciente identificado, eu estou falando daquele que é o portador do sintoma familiar, o que está gritando assim, propriamente dizendo assim, o problema dessa família. E geralmente é aquele que primeiro vem ao nosso consultório, tá, buscando ajuda. Então, a terapia familiar, ela evoluiu a partir de uma multiplicidade de influências, tá, gente? Tendo recebido contribuições de diferentes áreas aí do conhecimento. Freud mesmo, né? Freud, pai da psicanálise, ressaltou em seus estudos as relações familiares em fragmento de análise de um caso de histeria. Isso lá em 1905. Ele já afirmava que devemos prestar atenção às condições humanas e sociais dos doentes, né? E também quanto aos dados somáticos, né? Os sintomas, ressaltando que o interesse aí do psicanalista deve dirigir-se sobretudo para as relações familiares desses pacientes, tá, gente? Então, Freud fez referência à família em vários outros momentos aí das suas obras, tá certo? E quando que está assim indicada a terapia familiar, né? Quando que a gente pode intervir nessa abordagem? Bom, dado que a terapia familiar sistêmica corresponde a um novo olhar, né, sobre a realidade da perturbação psicológica, a gente pode dizer que ela está indicada sempre que houver uma perturbação no sistema biopsicossocial desse sujeito, ou seja, né,
com o casal, com a família, na empresa, no âmbito social, nos grupos de trabalho, enfim, diversos contextos. Porém, gente, é necessário que a família aceite esse tipo de intervenção, né? E que haja um ou vários terapeutas muito bem treinados para esse trabalho sistêmico, tá? Para auxiliar essa família. A prática da terapia familiar ele exige um treino muito prolongado por parte dos terapeutas, tá? E uma alta ética, uma ética muito rigorosa, tá? A gente tem que respeitar totalmente as características de uma família e, sobretudo, assim, procurar que essa família acredite na sua capacidade de resolução da crise, de resolução do problema. A fase de implantação em que a terapia familiar sistêmica se encontra hoje leva a algumas indicações bem importantes, tá? Sempre que através de um relato de um indivíduo, ou seja, de um paciente que vá até a terapia, tá? E que o terapeuta pressinta a disfunção aí dentro desse sistema, tá? O clássico bode expiatório. Então, sempre que o problema apresentado seja em termos de interação, como, por exemplo, nos casos de conflitos de cônjuges, né, maritais, problemas de pais e filhos, no contexto da adolescência, crise familiar após aí uma separação, morte de um dos membros da família, de um dos cônjuges, enfim, né, tem muita indicação aí para a terapia familiar, tá certo, gente? E é uma terapia muito ampliada, né, ela tem um olhar mesmo de compreender a família como um todo, né, dos potenciais, porque a família juntos tem um potencial muito grande e dentro dessa terapia tem um apoio mútuo muito grande ali dos seus membros, tá certo, gente? Então esse foi o vídeo de hoje, forte abraço a vocês!